Olá a todos. Dando sequência à última aula, vamos continuar falando sobre a tecnologia da produção de vinhos. Relembrando, então, o que é o vinho? É uma bebida alcoólica resultante da fermentação do mosto de uvas frescas, sãs e maduras por intermédio de leveduras, as quais vão transformar o açúcar do mosto da uva em álcool etílico, gás carbônico e uma série de elementos secundários em quantidades variadas, muito importantes para a composição do sabor, aroma e aspecto sensorial da bebida. No estudo do vinho, a composição do vinho, suas principais substâncias apresentam açúcares, álcoois, ácidos orgânicos, compostos fenólicos, compostos nitrogenados, pectinas, gomas e mucilagens e compostos voláteis e aromáticos. Classificação dos vinhos. Então, uvas para se produzir vinhos. Existem inúmeras, mas o mais comum para vinhos finos é a utilização das uvas de linhagem Vitis vinifera. Hoje, no Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina utilizam bastante uvas dessa estirpe. Para outras regiões, é mais restrito devido a doenças, então é uma uva muito exigência, tanto de clima quanto de umidade. Um exemplo de uvas vitivinífera. Para os vinhos comuns ou vinhos de mesa, é comum se utilizar as uvas Vitis labrusca. Pode ser utilizadas para todas as regiões, devido à sua rusticidade e produtividade. Por exemplo, de uvas Vitis labrusca. Vinhos finos ou nobres são aqueles, então, produzidos apenas com uvas viníferas, Vitis viníferas. Vinhos especiais, os vinhos mistos, produzidos tanto com uvas vitis viníferas, quanto uvas híbridas ou americanas. Vinhos comuns, são os vinhos com características predominantes de variedades híbridas ou americanas, os famosos vinhos de mesa. Vinhos frisantes ou gaseificados, são os vinhos de mesa com gaseificação mínima de meia atmosfera e máxima de 2 atmosferas. Então, vinho leve é o vinho com graduação alcoólica de 7 a 9,9 graus GL, elaborado de uvas viníferas. Champanha é o vinho espumante, cujo CO2 seja resultante unicamente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho, com graduação alcoólica entre 10 e 13 graus GL. No Brasil é chamado de champanha, porque champanhe é denominação de origem. Então, a champanha deve, ao liberar o lacre, expulsar a rolha a partir da pressão interna da garrafa. Vinho licoroso é o vinho doce ou seco com graduação alcoólica de 14 a 18 graus GL. Pode ser adicionado ou não de álcool potável, mosto concentrado, caramelo e sacarose. Vinhos compostos são as bebidas com graduação alcoólica de 15 a 18 graus GL, obtido pela adição ao vinho de macerados e ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, podendo ser de origem animal e também mineral. Então, vermute é adicionado de losna. Vinho quinado é adicionado de quinino. Vinho gemado é adicionado de gema de ovo. Vinho de jurubeba, adicionado de jurubeba, como é o caso dessa vinhagrinha. Vinho de ferroquina, adicionado de citrato de ferro amoniacal e quinino, entre outros vinhos compostos. Então, losna, para quem não conhece, é a folha que dá origem ao absinto, Artemisia absintha. Quinino, então, a partir dessas flores, a gente tem extração do quinino. Jurubeba, são essas frutinhas da planta da jurubeba, que são adicionados, então, ao vinho para prover amargor. Classificação quanto à cor. O vinho pode ser tinto, elaborado a partir de variedades de uvas tintas. A diferente tonalidade vai depender do tipo de fruto e maturidade. E o que vai dar realmente coloração tinta ao vinho é a exposição do mosto à casca da uva. A partir do momento que eu tenho produção do álcool, o álcool extrai os pigmentos da casca. Então, eu consigo ter um vinho pigmentado, um vinho tinto.
Vinho rosado ou rosé, produzido de uvas tintas, porém após breve contato, as cascas que dão a pigmentação ao vinho são separadas. Eu também posso obter um vinho rosé pelo corte, isso é, pela mistura de um vinho branco com um vinho tinto. Tem um vinho com aspecto parecido a essa coloração. Vinho branco. Para se elaborar vinhos brancos, pode-se usar uvas brancas, tintas ou rosadas, desde que as cascas, no caso das uvas pigmentadas, não participem da fermentação. Tem um vinho nessa coloração. Quanto ao teor de açúcar, vinho seco, ele possui até 5 gramas de açúcar por litro de vinho. Vinho meio doce possui de 5 gramas a 20 gramas de açúcar por litro. E vinho suave possui mais de 20 gramas de açúcar por litro. Então, vamos agora falar um pouco mais sobre o processo de produção do vinho. Então, a partir da colheita ou vindima, eu tenho o esmagamento e prensagem das uvas para obtenção do mosto. Esse mosto vai sofrer uma fermentação alcoólica de 4 a 10 dias e eu tenho um vinho que é um vinho imaturo. Passo para uma incubação em cuba de inox para fermentação malolática, que deve durar aí de 2 a 3 meses. Posso maturá-lo posteriormente em inox ou em barricas de madeira, 6 a 9 meses. Tenho as operações de preparação do vinho e vou para o engarrafamento e rotulagem. E agora a gente fala mais passo a passo dessas operações. Começando então pela colheita ou vindima. Então, é o ato de retirar os cachos de uva da planta mãe. A gente vem aqui com uma espécie de um pequeno podão, retira cacho a cacho, para evitar de colocar os cachos no chão. Os colhedores possuem uma espécie de cesto que fica preso aos ombros, mantendo na altura da cintura. Aqui no caso, como o parreiral é muito novo, o colhedor está colocando os cachos numa caixa previamente limpa. E aqui os colhedores, colhendo de parreiras um pouco mais altas, colocam primeiro no cesto e depois as depositam nas caixas. Aqui uma máquina de operação, uma colheitadeira mecânica para colheita mecanizada dos cachos de uva. Mostro para vocês agora um vídeo da colheita mecanizada das uvas. Esta cena é comum em alguns países como o Chile, a Argentina e a Itália, mas em solo brasileiro é novidade. Esta é a primeira máquina criada para a colheita de uva no sistema latada. E olha que ela não é importada. O equipamento foi desenvolvido pelos irmãos Tiago e Miguel, agricultores de Nova Roma do Sul. Desde os 10, 12 anos nós fuçava nos motores, na mecânica ali. Pesquisas na internet e uma viagem para o Chile para ver de perto uma máquina de colher uva também foram decisivas. Construído nesta oficina, o equipamento pode revolucionar uma atividade que é tradição, fonte de renda e atrativo turístico na Serra Gaúcha, a colheita da uva. A imensidão dos parreirais demanda muita mão de obra, que é escassa por aqui. A mão de obra era cara. Aí com a dificuldade nós fizemos a máquina. Vem trazer conforto, vem trazer rendimento, vem trazer rapidez na colheita, que é um dos fortes gargalos, que é a questão de mão de obra. Então uma máquina dessa aí, ela pode colher 2 a 4 mil quilos de uva por hora. Para se ter uma ideia, para colher manualmente 4 toneladas da fruta, uma pessoa levaria em torno de 40 horas ou 4 dias. Como a máquina faz o trabalho render mais, neste ano a família vai colher sozinha as 130 toneladas de uva produzidas, sem precisar contratar ninguém. Antes precisavam 30, 35 dias. Nós precisava em torno de 8 a 10 pessoas. E agora, em 4, acho que com 20 dias nós vamos colher toda. Com a máquina. A colheita mecanizada até poderia ser feita em menos tempo, mas também depende da maturação da uva e da logística de entrega para a indústria. Além disso, os parreirais ainda precisam ser adaptados para que não sobrem cachos nas linhas das plantas.
A questão é trazer a produção da pareira para o centro da entrelinha, evitando produção na linha das plantas das vinhas, que aí realmente não tem como a máquina colher. Então, é uma questão de adaptação, de readequação do sistema de condução do dossel vegetativo, da copada, que isso a extensão rural vai ter que trabalhar bastante e com certeza em 2, 3 anos a maioria dos vinhais da região estarão adequados para essa colheita mecânica. Agora esse ano que vamos podar, daí nós vamos deixar aquele 40 centímetros no lado, sem nada. Daí só passa a máquina e deu. O equipamento possui batedores que derrubam as bagas de uva que caem na esteira e são conduzidas até essa caixa. Mas antes, uma turbina joga as folhas para fora. O motor é a diesel e gasta em média 2 litros por hora. A máquina vem sendo aprimorada há 3 anos. E é quando ela está em ação que os irmãos sentem que o esforço valeu a pena, mas também percebem o que ainda precisa ser melhorado. Tem que mudar, ter mais vento, porque tu vê que fica alguma folha ainda. E ali na esteira tem que ser mais inclinado, daí os grãos não ficam ali no lado da esteira ali. Tem que mudar um monte de coisa ali. E ela não tem perdas? Alguma coisinha cai fora no lado, né? Mas se o paralelo está conduzido certo, não cai nada fora. E ela se adapta bem ao terreno? Sim. Ela se inclina, se ajeita conforme o terreno. Os extensionistas da Emater RS Ascar, que acompanharam a colheita mecanizada, se surpreenderam com a integridade dos grãos. Mesmo assim, a uva precisa ser entregue na indústria no dia em que é colhida. Vizinho e amigo dos irmãos inventores, Nestor acreditou na ideia desde o início. Sim, eu participei da primeira que eles montaram, ajeitaram. E aí fomos embaixo de um pé de parede, até demorizada do que aconteceu, né? Vimos que ela derrubou bem e ficou especial. Eu disse que eu ia investir, o que eles precisassem era por minha conta. O investimento na máquina foi de cerca de R$120 mil só em peças. Mas o agricultor, que tem quase 16 hectares de parreira plantados, não tem dúvida de que a nova tecnologia é o caminho para a manutenção da atividade nas propriedades familiares. Tu elimina a mão de obra, praticidade, pode chover, tu não precisa ir colher. É uma boa economia em mão de obra. Sim, com certeza. Em 2 anos, 3 no máximo, ela está paga. O serviço é menos puxado. Vai sentada, né? Não tem nada de ficar ali, se esgotar no sol, no calor. E pode ir qualquer horário, né? No fresquinho da tarde, tu consegue colher o caminhão fácil. É o futuro. Sim, sim, com certeza. Os outros países, que na Itália e Chile, é 20 anos na frente que nós, e nós não podemos ficar para trás, né? E você pensou nos teus filhos também? Com certeza, eu quero que eles fiquem na lavoura. Meu avô foi da uva, meu pai e eu quero que eles continuem. Ela tem 16 anos e o pequenininho 2 anos e 9 meses. Eu quero que ele fique lá comigo para lutar junto. No vindima, colheita das uvas, são colhidos os cachos de uvas saudáveis, não podem ter uvas podres e devem estar isentas de fungos, e maduros, isentos de uvas verdes. Um exemplo aproximado desse grau de maturação é que uvas com Brix em torno de 17 graus resultará em um vinho de teor alcoólico final aproximado de 10 graus de EL. Aqui o exemplo de um parreiral com a uva bem madura. E aqui o ato de colher, nesse caso, utilizando uma tesoura de poda. A recepção das uvas na unidade produtiva. Então, aqui as uvas que vieram em caixarias do parreiral chegam por esteiras que vão conduzir as caixas de plástico contendo essas uvas colhidas. Então, aqui as caixas sendo ordenadas aí por esteiras. Chega no momento que ela vai cair no tanque de recepção de uvas, onde ele vai ser desengaçado no futuro. Então, aqui essa imagem nos mostra o lançamento das uvas nos tanques de recepção. Ela vem pela esteira, chega nesse ponto, há o tombamento da caixa, onde as uvas apenas são lançadas no tanque de recepção. Então, vai sofrer então a ação de esmagamento e desengaçamento.
Isso vai provocar o rompimento das bagas sem esmagar as sementes, o que daria um teor de taninos muito acentuado ao vinho. Deve permitir uma boa maceração para produzir mosto, com dissolução de matérias corantes e também dos taninos da casca. Devo provocar uma intensa aeração durante esse esmagamento para favorecer o crescimento das leveduras. Aqui, a partir do tanque de recepção, as uvas são direcionadas a um eixo helicoidal que vão conduzir os cachos para o desengaçamento das uvas. Ou seja, vou retirar os talos e pedúnculos, os engaces das bagas e vou esmagar apenas as bagas. Então, aqui um equipamento, uma máquina de desengaçamento e operação. Eu vejo o lançamento aqui apenas dos engaces e aqui o engaço ou engace recolhido ao final da operação. A gente pode ver que não tem nenhuma baga aderida a este engace. Eu mostro para vocês agora um vídeo do desengaçamento da uva. A partir do momento que eu desengacei as uvas, peguei as bagas e esmaguei essas bagas para retirar o caldo, o meu mosto, eu preciso passar por uma etapa de preparo. Nessa etapa, eu vou fazer uma adição prévia de anidrido sulfuroso e vou adicionar esse mosto em tonéis de madeira ou de aço inox. Devo utilizar posteriormente leveduras pré-selecionadas, ou seja, aproveitando leveduras de mosturações anteriores, de fermentações anteriores, que é o famoso pé de Cuba, e manter essa fermentação entre 25 e 30 graus por 4 a 5 dias. Então, qual é o objetivo da adição do anidrido sulfuroso? A famosa sulfitagem, que o mais comum é a utilização de metabisulfito de potássio como fonte de enxofre. Eu vou ter algumas ações desse enxofre. Eu tenho um efeito antioxidante, que é a proteção do mosto do oxigênio do ar. O efeito antioxidásico, que vai destruir a enzima oxidase, que é uma catalisadora de oxidação. Tem o efeito dissolvente, que facilita a maior dissolução da cor da casca e dos polifenóis no mosto. Tem um efeito antisséptico, que é a ação inibidora do crescimento de bactérias. Tem um efeito estimulante, porque ativa a transformação dos açúcares em açúcares menores. E o efeito seletivo, que vai selecionar as melhores leveduras. Aquelas mais viáveis irão sobreviver. Uma coisa que eu posso fazer na etapa do preparo, caso necessário, é a correção do mosto com açúcar, a famosa chaptalização. Essa etapa prevê a adição de açúcar no mosto até 17 gramas por litro, como permitido por legislação, favorecendo uma fase de fermentação. Quando que eu posso fazer, quando que é necessário fazer a chaptalização? Por exemplo, você vai no campo medir o Brix das suas uvas e você quer em torno de 18, 19 graus Brix. Sua uva ainda está com 17, 16, mas tem previsão de uma geada e você poderia perder todos os seus cachos de uvas ainda no campo. O que você faz? Colhe rapidamente a uva, mesmo que ela não esteja completamente madura, a ponto de vinificar bem.
e faz, posteriormente, a adição de açúcar para corrigir esse brinks. Então, é permitido até 17 gramas por litro. Feito isso, vamos para a fermentação, ou seja, transformar o mosto em vinho. Então, eu faço isso com emprego de levedura durante essa etapa de vinificação. Primeiramente, eu posso fazer a propagação da levedura, ou seja, eu compro levedura comercial destinada especificamente para o estilo que eu desejo fazer, ou faço pé de cuba, obtendo as leveduras do tanque anterior. Então, a partir de leveduras naturais da uva, eu vou no campo antes da vindima, antes da colheita, recolho algumas uvas e faço uma propagação de leveduras da casca das uvas. Já a partir de leveduras selecionadas, eu faço a partir de uma cultura pura de leveduras. Eu compro a levedura própria para o meu estilo. Então, durante a fermentação, eu tenho a fermentação alcoólica, eu tenho as fases aeróbica e anaeróbica. Durante a fase aeróbica, é a fase de multiplicação das leveduras. Vou transformar um açúcar ou uma glicose em 2 moléculas de álcool, 2 moléculas de CO2, mais energia na forma de caloria. O acompanhamento dessa fermentação. Durante a fermentação, à medida que ela evolui, o teor de açúcar, a concentração de açúcar do mosto tende a cair, enquanto o teor de álcool tende a subir, se tudo estiver correndo bem. Eu posso avaliar esse decréscimo de açúcar por uma tomada de densidade ou do teor de açúcar, com o auxílio de um densímetro. Posso também fazer tomadas de temperatura para avaliar a evolução da fermentação. Como eu disse, a fermentação gera energia e grande parte dessa energia é desprendida na forma de calor. Inoculação das leveduras Saccharomyces cerevisiae. Então, eu posso utilizar, como já disse, leveduras selecionadas ou o do próprio pé de cuba. Mantenho a temperatura de 25 a 30 graus. E aqui, para ilustrar a imagem da Saccharomyces cerevisiae, de algumas formas de obtenção dessa imagem. Durante a fermentação, eu tenho uma fase, que é a fase de maceração. Ela pode durar de 48 horas a 5 dias. Essa fermentação é mais tumultuosa. Ela ainda tem presente a parte sólida, principalmente cascas, e pode ter sementes. E eu faço ela em tonéis ou em recipientes com movimento automático, o famoso Vinimatic. Então, eu tenho, durante essa fase, o contato do mosto com o chapéu ou cascas. Tenho que fazer revolvimentos constantes para molhar essas cascas de superfície, evitando que venha a ter crescimento fúngico. O Vinimatic nada mais é do que um tanque de inox que, como uma betoneira, ele gira continuamente, realizando uma remontagem mais efetiva e melhor controlada do que simplesmente ficar rebombeando o mosto em fermentação de baixo para cima para molhar o chapéu ou cascas de superfície. Então, no Vinimatic, eu tenho o completo revolvimento e esse revolvimento é contínuo. Então, aqui uma visão do interior do tanque de fermentação mostrando o mosto em fermentação tumultuosa com espuma resultante da liberação do CO2. Então, aqui eu tenho um anel de espuma onde o gás CO2 proveniente de baixo vai formando espuma e vai mexendo esse chapéu. Aqui um detalhe do mosto em fermentação tumultuosa mostrando o chapéu formado pelas cascas que ficam boiando na superfície do líquido. A gente vê que algumas cascas ainda estão bem pigmentadas, ou seja, elas ficaram mais tempo expostas à superfície, enquanto a grande maioria foi molhada pelo mosto em fermentação. Aqui o detalhe do chapéu na superfície do mosto, a maioria das cascas, como já disse, já sofreu uma maceração, perda da cor pela ação do álcool formado, e algumas ainda estão pigmentadas, como essa de cá. A remontagem é o bombeamento do mosto do fundo do tanque para a superfície, como eu disse anteriormente. Ela vai expor as cascas do chapéu à maceração do álcool, de modo a extrair os pigmentos que vão conferir a cor ao vinho. Terminada essa fase de 4, 5, 7 dias de fermentação, eu devo prensar o bagaço para separar somente o meu líquido, ou seja, o meu fermentado. Eu posso utilizar prensas contínuas ou prensas descontínuas.
Então, existem nas grandes indústrias sistemas de prensas contínuos que vão prensar continuamente o bagaço que vem dos tanques de fermentação. Mas o mais comum em pequenas unidades são prensas descontínuas, onde eu encho todo um tanque com parede perfurada com o meu mosto fermentado com as cascas e vou prensar o meu bagaço, extraindo na lateral só o líquido. Outros exemplos de prensas são as antigas prensas de madeira com paredes abertas, onde que eu encho com o meu mosto fermentado com as cascas e vem um disco superior onde eu prenso tudo isso recolhendo o líquido na saída. Tem um equipamento industrial, que é uma prensa também descontínua, onde ela, com esse disco, força todo o bagaço a ser prensado aqui para baixo, recolhendo os discos, recolhendo o mosto líquido nas saídas laterais. Mas é comum que aconteça, principalmente nos casos de madeira, o rompimento da minha estrutura de prensagem. Aqui, só para você ter uma ideia, a quantidade de cascas que tinha dentro do meu mosto em fermentação. Trasfega, ou seja, separação do vinho e borra. À medida que eu faço a prensagem e levo meu vinho para a maturação, eu devo fazer contínuas trasfegas. Por quê? À medida que o vinho termina a sua fermentação normal, ele ficando parado vai ter uma deposição de uma borra no fundo. Então, a trasfega é o ato de translocar o vinho de um recipiente para o outro, visando separá-lo das precipitações que, ao término da fermentação, devido ao esgotamento do açúcar e consequente paralisação da liberação do gás carbônico, decantam por gravidade. São realizados por intermédio de bombas ou, quando possível, por gravidade, transportando o vinho por meio de mangueiras para outros recipientes previamente limpos, deixando ao fundo a borra depositada no tanque anterior. Isso é feito durante as etapas aí de maturação e envelhecimento. Ao longo do tempo eu vou fazendo sucessivas trasfegas para ter um vinho cada vez mais límpido. Eu posso ter um sistema em gravidade, onde eu começo nos tanques de cima e vou translocando o líquido para baixo, deixando as borras nos de cima para evitar esse uso desnecessário de bombeamento. Mas no caso, eu posso simplesmente translocar ao longo do tempo e depois deixar tudo para maturar. Então, durante a maturação e envelhecimento, vai ocorrer a estabilização do meu vinho. Isso acontece em recipientes inox ou de concreto, são os mais antigos, revestidos de epóxi ou tonel de carvalho, que é o mais comum, como nessa imagem, ficando 3, 4 meses dentro dos tonéis, recebendo aí sucessivas trasfegas. Após a terceira trasfega, eu posso seguir esse vinho para uma análise e possível correção aí de anidrito sulfuroso. Mostro para vocês agora um vídeo da produção de vinho. Olá, eu sou Celito Guerra, pesquisador da Embrapa, e vamos falar hoje um pouco sobre os passos para a elaboração de vinhos de qualidade. Para um vinho de qualidade é essencial que se tenha uva de boa qualidade. Uva de boa qualidade significa adequadamente madura, com adequado teor de açúcar e de acidez. No nosso caso, nós estamos processando uvas previamente desidratadas, mas na grande maioria dos casos a uva não é previamente desidratada, ela chega num ponto de maturação e é processada. Para a elaboração de vinhos propriamente dita, nós temos basicamente 2 processos, para vinhos tintos e para vinhos brancos. Para vinhos tintos, a uva é esmagada e desengaçada, desgranada, e esta uva vai para um tanque de fermentação. Neste tanque de fermentação, ela recebe anidrido sulfuroso, que é um antioxidante e microbicida, mundialmente utilizado, mesmo para vinhos orgânicos, e leveduras,
A uva pode ser fermentada com as leveduras que vêm lá do campo, lá do vinhedo, as chamadas leveduras autóctones. Mas culturas puras de leveduras são recomendadas porque elas têm uma melhor performance na transformação do açúcar em álcool. Essa mescla de cascas, polpas, sementes e caldo da uva vai se transformar em vinho e por alguns dias tudo isso fica junto numa fase que chamamos de maceração. Durante essa fase, 1 ou 2 vezes ao dia, se faz um revolvimento, uma agitação para que a maior quantidade possível de compostos das cascas e das polpas passem para o líquido. A fermentação, ou seja, a transformação do açúcar da uva em álcool, ela demora de 1 a 2 semanas, ela é rápida. E esta fase de maceração, ela pode demorar de 4 a 10 dias, dependendo do tipo de uva e do tipo de vinho que se quer elaborar. Terminada essa fase, vem a separação então do líquido da parte sólida. Essa separação ela se faz por escorrimento do líquido por baixo do tanque e a parte sólida que resta é colocada numa prensa e sofre uma leve prensagem porque boa parte do líquido fica preso lá nessa parte sólida. Esse líquido que escorreu da prensagem é misturado com o líquido que escorreu previamente. O total desse líquido é colocado no mesmo ou em outro recipiente e a fermentação continua até o final. Ao final dessa fermentação alcoólica, que é a transformação do açúcar em álcool, vem a transformação malolática, que é a transformação de ácido málico em ácido lático. São ácidos da própria uva, do próprio vinho, são ácidos naturais. Essa fermentação ela se dá na sequência da fermentação alcoólica e ocorre naturalmente. Não é necessário nenhuma intervenção para que ela ocorra. Após, vem uma fase onde o vinho vai perdendo tudo aquilo que ele não deve conter. Os compostos que estão demais, eles vão precipitando sob a forma de borras. Esse período dura de 1 a 6 meses, grosso modo, e é importante que o vinho esteja colocado num recipiente ao abrigo do ar, como uma válvula, um batoque que permite a saída do excesso de gás carbônico e não deixe o ar, o oxigênio do ar entrar. Nas etapas prévias ainda, porque um bom vinho ele deve ter no mínimo 11 graus de álcool, no máximo 13, e se a uva não tiver essa riqueza, pode-se adicionar um pouco de açúcar num procedimento chamado chaptalização. O ideal é não adicionar açúcar nenhum, mas se necessário, pode-se adicionar. Bom, quando o vinho já passou alguns meses, a borra se decantou e foi retirado 1, 2 ou até 3 vezes, esse vinho está pronto para ir para a garrafa. Em casos especiais, onde o elaborador dispõe de barricas de carvalho, ele pode colocar, desde o final da fermentação, o vinho por algum tempo em barricas de carvalho. Eu tinha para falar para vocês era isso. Um abraço a todos.